A nossa vizinha galáxia de Andrômeda está atualmente se aproximando em nossa direção com uma velocidade sem precedentes. Sua trajetória está potencialmente definida para um encontro frontal com a nossa própria Via Láctea. A questão é: as nossas galáxias realmente irão colidir? E se isso acontecer, o que acontecerá com a Terra? Devemos nos preparar para um incrível espetáculo astronômico, pois será algo diferente de tudo que o universo já presenciou. Há cerca de 10 bilhões de anos atrás, a Via Láctea teve um encontro cósmico que mudou permanentemente sua aparência. Ela colidiu com a galáxia Nangai Enceladus, ligeiramente menor que a nossa. Essa importante colisão deixou uma marca indelével em nosso universo, lançando estrelas para fora e formando o halo, gerando uma estrutura em forma de barra que ainda está presente hoje. Foi um momento crucial que transformou a Via Láctea na galáxia que conhecemos atualmente. No entanto, as aventuras galácticas da Via Láctea não pararam por aí. Ela continua sendo influenciada por outras galáxias, incluindo a galáxia elíptica próxima de Sagitário. A atração gravitacional dessa galáxia induziu ondas de formação estelar e causou uma distorção no disco da Via Láctea. Esses efeitos contribuíram para a evolução contínua da Via Láctea, moldando sua aparência e comportamento. No entanto, a colisão mais significativa que a Via Láctea está prestes a enfrentar é o iminente encontro com a Grande Nuvem de Magalhães, LMC. Esse enorme objeto, com cerca de 1/10 do tamanho da Via Láctea, está destinado a colidir com a nossa galáxia em aproximadamente 2 bilhões de anos. O resultado dessa colisão será cataclísmico, interrompendo provavelmente o halo interno e o disco estelar da Via Láctea. A colisão com a LMC também impactará significativamente o buraco negro da Via Láctea, que provavelmente aumentará em até 8 vezes o seu tamanho, uma ideia incompreensível. Esse aumento provavelmente terá consequências de longo alcance na estrutura geral e comportamento da Via Láctea, tornando-a mais semelhante a outras galáxias espirais que passaram por várias fusões importantes. Especialistas preveem que as galáxias de Andrômeda e Via Láctea se envolverão em uma colossal colisão em aproximadamente 3 bilhões de anos, alterando o destino de ambas as galáxias. Esse evento tão esperado resultará na criação de uma nova galáxia singular elíptica esferoidal. No entanto, não fique muito animado ainda, pois a probabilidade de tal colisão cósmica permanece baixa devido à escassez de estrelas nessas galáxias. Podemos antecipar se essa colisão épica realmente ocorrerá bem, nem tudo será positivo e encantador. O processo de fusão terá um custo elevado, já que a maior parte do gás formador de estrelas em ambas as galáxias será consumida. Isso significa que a nova formação de estrelas alcançará um ponto insustentável e a brilhante cor azul da galáxia desvanecerá para um tom mais escuro de vermelho. Além disso, os buracos negros supermassivos no centro de cada galáxia se fundirão em um único buraco negro que dominará a recém-formada galáxia. Esse monstro de um buraco negro terá uma massa mais de 100 milhões de vezes maior que a do nosso Sol e impactará significativamente a evolução da galáxia. A colisão transformará profundamente as propriedades estruturais e o destino final da galáxia. À medida que as galáxias se fundirem, suas estrelas serão lançadas em novas órbitas e algumas serão expulsas da nova galáxia. As estrelas que permanecerem formarão novas constelações e, com o tempo, se estabilizarão em uma configuração estável dessa galáxia enigmática. Ela guarda inúmeros segredos que ainda não foram descobertos. A galáxia de Andrômeda tem perplexo astrônomos por muito tempo, mesmo o estimado Hubble e o renomado cientista persa do século X, Abir al-Rahman al-Sufi, que inicialmente a confundiu com uma mancha nebulosa. Seus mistérios continuam escapando da compreensão, sendo descritos com metáforas estranhas, como uma vela brilhando através de um chifre. William Herschel, um observador britânico do final do século XVIII, concluiu erroneamente que Andrômeda era uma galáxia relativamente pequena composta por gás e poeira, onde algumas estrelas brilhantes apenas iluminariam. No entanto, logo foi provado que estava errado, à medida que astrônomos como Arlo Shapley entraram em conflito com a crença de que a Via Láctea era a única entidade do universo e a única galáxia existente. Foi somente com o avanço de Edwin Hubble em 1925,
utilizando o telescópio mais avançado da época, que a verdade foi revelada e os segredos da galáxia de Andrômeda começaram a ser revelados. Edwin Hubble descobriu estrelas variáveis cefeidas na galáxia de Andrômeda e calculou sua distância em quase 1 milhão de anos-luz. Mais tarde, descobriu-se que até mesmo Hubble havia sido enganado pelos truques de Andrômeda. O que ele não sabia na época era que aquele mar de pontos de luz eram diferentes tipos de estrelas. Assim, a distância entre nós e a galáxia era quase 3 vezes maior, cerca de 2,5 milhões de anos-luz. Desde então, Andrômeda continua a nos confundir com inúmeros segredos, constantemente minando nossa compreensão das galáxias. A primeira foto detalhada tirada no final do século XIX revelou uma estrutura em espiral com grandes espaços entre os braços, ajudando os astrônomos a entenderem que a Via Láctea não é um disco estelar sólido, mas sim um redemoinho espiralado. No entanto, a forma de Andrômeda apresentou um novo quebra-cabeça na década de 1970, quando a astronoma americana Vera Rubin explorou a galáxia. Ela descobriu que o disco de Andrômeda era 220 vezes maior em diâmetro do que a Via Láctea esperava. As estrelas à beira do disco não giravam lentamente em torno do núcleo galáctico, como esperado, mas sim aceleravam como carros de corrida em uma pista. Esse paradoxo levou Rubin a descobrir a existência dos imensos halos de matéria escura galáctica, uma substância invisível que impedia a galáxia de colapsar. Embora ainda não esteja claro do que a matéria escura é feita, Andrômeda ajudou os cientistas a criar simulações realistas de como as galáxias se movem e se desenvolvem. Outro problema surgiu quando as simulações mostraram centenas de galáxias anãs satélites ao redor de qualquer grande galáxia. A galáxia de Andrômeda continua a revelar seus segredos cativantes, desafiando nossa compreensão do universo. Anteriormente, apenas dezenas de galáxias eram conhecidas, mas em 2022, o astrofotógrafo amador italiano Giuseppe Donatello descobriu uma galáxia ultra-fraca chamada Pegasus 5. Ela está localizada próxima ao disco de Andrômeda e é difícil de observar devido à idade de suas estrelas, formadas há cerca de 12,5 bilhões de anos. Normalmente, as galáxias anãs não sobrevivem por muito tempo, pois são consumidas por vizinhas maiores. A companheira de Andrômeda é considerada um artefato inestimável do início do universo, mas a descoberta de Pegasus 5 sugere que mais galáxias anãs podem estar escondidas à vista de todos. O telescópio espacial Hubble capturou uma imagem do núcleo da Via Láctea, que abriga o buraco negro supermassivo Sagitário A, com uma massa de mais de 4 bilhões de sóis, influenciando todas as estrelas próximas. Em 2022, os pesquisadores descobriram algo único em um dos aglomer. Curiosamente, até mesmo os buracos negros mais massivos têm tamanhos modestos, comparáveis a gigantes gasosos como Júpiter. Um dos maiores mistérios em torno de Andrômeda é a ausência de exoplanetas. Enquanto mais de 5.000 exoplanetas foram descobertos dentro da Via Láctea, nenhum foi encontrado em nossa galáxia vizinha. Apesar do incrível detalhe fornecido pelo telescópio espacial Hubble, Andrômeda está simplesmente muito distante para observarmos exoplanetas em ação. No entanto, em 1999, os astrônomos tiveram sorte quando uma das estrelas de Andrômeda passou na frente de outra. A segunda estrela foi considerada ter um gigante gasoso com uma massa mais de 6 vezes maior que a de Júpiter, o que o tornaria o primeiro exoplaneta encontrado fora da Via Láctea. Infelizmente, esse efeito também pode ser resultado de distorção nos dados e talvez nunca tenhamos a chance de confirmá-lo. Em 1885, o astrônomo irlandês Isaac Ward observou uma explosão de supernova perto do núcleo de Andrômeda, indicando que deve haver material suficiente para exoplanetas. No entanto, essa continua sendo a única supernova humana avistada em Andrômeda, enquanto há dezenas delas na Via Láctea. Será que nosso vizinho está escondendo algo de nós? O telescópio espacial James Webb tem o potencial para desvendar o mistério da ausência de planetas na galáxia de Andrômeda, que intriga os astrônomos há muito tempo. Com suas capacidades avançadas, o telescópio pode detectar exoplanetas distantes e determinar se existem alguns em Andrômeda. Alternativamente, talvez tenhamos que esperar até a eventual colisão entre Andrômeda e a Via Láctea,
criando um espetáculo de luzes espetacular que duraria bilhões de anos. No entanto, esse evento também pode obstruir nossa capacidade de estudar o restante do universo durante o período em que civilizações iniciarem sua exploração espacial. Podemos assumir que a Via Láctea e Andrômeda são as únicas galáxias existentes, dificultando nossa compreensão do cosmos. Andrômeda continuará a nos fascinar nos próximos anos, sendo um alvo tentador para a exploração científica. Seus mistérios serão gradualmente desvendados à medida que a tecnologia avança e o telescópio espacial James Webb pode ajudar a fornecer algumas respostas. No final das contas, somente o tempo dirá quais segredos Andrômeda guarda, mas continuará a nos cativar por muito tempo. Se você não quer perder nossos próximos vídeos, clique no botão inscrever-se e ative as notificações.